E o tema dessa noite é um tema realmente muito especial, muito importante, e é a nossa grande esperança, né? A volta de Cristo. E para entrarmos nesse tema, convido que vocês abram suas Bíblias. Nosso amigo que está nos acompanhando, pegue a sua Bíblia. Esse é um momento muito especial de estudarmos a Palavra de Deus e entendermos essa verdade tão especial. A volta de Cristo é um tema realmente dos mais importantes, e se formos analisar no detalhe, vemos que a Bíblia tem mais de 300 citações, pelo menos no Novo Testamento, né? Mais de 300 citações indicando sobre este tema, falando sobre este tema. Então, realmente é um tema muito importante. E nosso primeiro texto estará em João capítulo 14, versos de 1 a 3, será o texto que nós vamos abrir aí o nosso estudo. Então, este é o momento de você encontrar aí o seu texto para estudarmos juntos. E esse texto, meus amigos e meus irmãos, é um texto que muitos deveriam ter de memória. Se você ainda não memorizou este texto, não perca tempo. Essa é a nossa esperança. Você precisa dedicar aí um tempinho para memorizar esse texto e refletir nele realmente nessa esperança. Vamos orar mais uma vez antes de abrirmos a palavra de Deus, porque nós precisamos da instrução do Espírito Santo. Oremos. Santo Deus e nosso Pai, nós mais uma vez abriremos a Tua palavra para estudar os Teus escritos, a Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário da Tua vontade para a nossa vida. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a Santa Palavra de Deus nos diz em João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quem está dizendo isso é o próprio Cristo, né? O próprio Jesus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então aqui claramente o próprio Cristo, enquanto esteve neste mundo, nos deu a maior das promessas, né? A maior das promessas. Disse que ele iria para o céu, mas que ele retornaria para que um dia nós possamos estar juntamente com ele. Essa realmente é a nossa esperança. E nesse estudo nós vamos analisar alguns aspectos importantes sobre a volta de Jesus. Como será esse momento, né? Como será este evento tão especial e tão aguardado? Alguns aspectos importantes que nós veremos na Bíblia, né? Como a Bíblia nos revela, será justamente esses destaques, né? Que ela será literal, será visível, audível, espetacular e gloriosa. E nós vamos estudar agora no detalhe essas questões. Vamos para Atos, um pouquinho mais à frente, o livro de Atos, capítulo 1, verso 11. Atos, capítulo 1, verso 11. Neste momento, a Bíblia relata o evento da ida de Jesus aos céus, o momento que ele foi assunto aos céus, né? E o que a Bíblia conta em relação a isso. No verso 11, em especial, apareceram ali, para aqueles que testemunharam a subida de Cristo, apareceram 2 varões vestidos de branco, nós cremos que eram anjos, e disseram a eles, verso 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu,
virá do modo como vistes subir. Então, esse primeiro ponto, nós temos aí uma revelação importante, né? O retorno de Cristo será um evento literal e pessoal, assim como foi a ida de Cristo ao céu. Ela realmente será ali física, né? Com o corpo, e não apenas em espírito, mas na pessoa de Jesus Cristo. Vamos mais um texto, agora lá para o final da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, e o verso 7. Apocalipse, capítulo 1 e verso 7. Será mais um dentre muitos textos que a Bíblia tem falando sobre a volta de Cristo, né? Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens. E o ponto importante agora diz que todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Esse ponto é realmente muito importante, porque todo o olho verá. Podemos dizer que o olho direito e o olho esquerdo, né? O olho da criança e o olho do idoso, né? O olho do jovem. Todo o olho verá. Então, não será algo às escondidas, né? Não existe o que muitos creem, que é o arrebatamento secreto. Esse ensinamento, infelizmente, não é bíblico, né? Nós não vemos a Bíblia ensinando isso, porque ela mesma revela que todo olho verá. E nós podemos confirmar isso em Mateus também. Vamos lá comigo, Mateus, capítulo 24. Nós estudamos esse capítulo no nosso último episódio, onde o próprio Cristo falou de alguns sinais importantes. Esse é um capítulo profético e vemos essa revelação do próprio Jesus Cristo. Capítulo 24 de Mateus e o verso 27 diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, mais uma vez, comprovando que será algo realmente visível a todos, retorno visível a todos. Vamos para mais um texto, mais um aspecto importante desse evento tão esperado e tão aguardado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16. A minha Bíblia diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O destaque aqui que eu gostaria de dar nesse momento é a questão das trombetas, né? Do barulho que vai acontecer. Vai ser ressoada a trombeta de Deus. Então será algo realmente estrondoso, né? Muito fácil de identificar. Então será um retorno realmente audível. E esse será realmente incrível, né? A questão dos sons, das luzes, nesse grande momento especial. Esses textos revelam aí outras coisas importantes também, em relação aos vivos e aos
mortos, nós entraremos em detalhe um pouco mais à frente e também no próximo estudo em relação ao milênio. Vamos aqui para Mateus capítulo 16, voltando lá para Mateus capítulo 16, nós veremos mais um aspecto importante e interessante sobre a vinda de Cristo. Mateus capítulo 16 e o verso 27. Mateus 16, verso 27 diz: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, no momento em que Cristo estiver voltando, ele estará vindo em glória, e muita glória, na glória do Pai, e juntamente com os seus anjos. Então, realmente será um evento muito glorioso, espetacular, como o homem jamais viu, né? Jamais viu. Então, não vai ser somente como ele subiu, mas muito mais especial ainda. Vamos agora para Daniel. O livro de Daniel é no Velho Testamento, depois do livro de Ezequiel. Daniel, no capítulo 2. Nós não vamos entrar em detalhes sobre o capítulo, mas é um estudo de profecia muito importante. Se você tem alguma dúvida sobre este assunto, não hesite em nos perguntar, em entrar em contato conosco para que possamos aí ajudá-lo nesse tema de profecia, que é um tema muito especial. Nesse capítulo, em resumo, o rei Nabucodonosor teve um sonho e a revelação desse sonho, que era uma estátua, indicava uma sucessão de reinos. Um reino passava, entrava outro reino, um reino passava, entrava outro reino, e por último, nessa visão, no verso 34, Daniel capítulo 2, e o verso 34, fala assim: pode passar para mim? Isso, verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Vamos pular agora para a interpretação do verso 44, onde Daniel, iluminado por Deus, deu a interpretação deste sonho. Mas, verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então aqui nós vemos que este momento da revelação deste sonho, onde a pedra atinge a estátua, é o momento da volta de Cristo. A vinda de Cristo, onde iniciará o estabelecimento do reino da glória de Deus, aonde a Bíblia revela que jamais subsistirá, não terá mais fim. Então essa é a nossa esperança. Nós hoje vivemos nas turbulências, né, do meio político, dificuldade que nós temos de confiar na liderança dos homens e na situação cada vez mais crítica e caótica, né? As crises cada vez mais iminentes, né? Aumentando e se agravando, mas nós podemos colocar aqui a nossa esperança na pedra. A nossa esperança deve estar onde? Na pedra, que é o símbolo da pedra angular de Cristo, né? Da volta de Cristo. Então, essa é a nossa esperança. Nós cremos nisso, nós temos que colocar toda a nossa energia, né? A nossa confiança, nossos esforços nesse momento tão especial e tão glorioso que é a vinda de Cristo, a profecia que se cumprirá
Se nós vimos que todos os reinos se passaram exatamente como aconteceram, nós podemos ter neste momento a certeza de que este reino eterno virá. Vamos agora para Mateus 24 e vamos ver mais alguns detalhes ainda de como que será a vinda de Cristo. E faremos aí um breve resumo. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler o verso 30 e o verso 31. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, vamos aqui a uma provinha, né, de verdadeiro ou falso. Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. 2 Pedro 3,10, você pode conferir que realmente é o que a Bíblia diz. Então, é verdade, sim. Outro ponto, ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Nós veremos isso mais à frente em 1 Coríntios 15, como será esse encontro com o Senhor. Então, isso é verdadeiro. Sua vinda será secreta e silenciosa. Será que isso é verdade ou é fake news, né? Realmente, a Bíblia não revela, então é falso. Será que será visível apenas para os cristãos? O que nós vimos? Que todo olho o verá. Até aquele que é justo ou aquele que é injusto também terá esse privilégio, né? Ou não, né? Nesse caso, de ver a Cristo. E o último ponto, Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá? Sim, é verdade isso. Vamos então agora ler o verso 36. Estamos aí em Mateus 24. Vamos ler o verso 36. E fazendo a seguinte pergunta, né? Nós podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Será que nós temos essa condição de marcarmos esse é o dia exato da vinda de Cristo? A Bíblia diz assim, Mateus 24, verso 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Vamos agora seguir nosso estudo para 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. Um pouco mais à frente, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos avançar aí no nosso estudo, pontos importantes, né? Para a gente entender como que vai ser essa segunda vinda, né? O que mais nós podemos aprender? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51. Diz assim a minha versão: Eis que vos digo um mistério. Olha só, um mistério. Nem todos dormiremos. Como assim dormiremos, né? A Bíblia fala que o próprio Cristo disse, Lázaro dorme. Depois disse, Lázaro está morto. Então, quando a Bíblia fala estão dormindo, está querendo dizer que estão no pó da terra, né? Estão mortos. Nem todos morreremos, em outras palavras, poderíamos colocar aqui, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O verso 54. E quando
este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade. Então, olha, esse então é muito importante. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aqui a Bíblia deixa muito claro que não existe um momento anterior onde alguém será arrebatado ao céu, onde alguém terá o privilégio de ir ao céu, passando pela morte ou não. Aqueles que morreram, nós vemos através da Bíblia, nós ainda estudaremos mais detalhes a respeito da morte em 2 estudos para frente, mas só para nós entendermos que o momento da vinda de Cristo será o momento especial aonde os mortos serão trazidos novamente à vida. Os mortos que creem em Cristo. E aqueles também que creem em Cristo serão transformados num abrir e fechar de olhos. Será algo instantâneo, né? Como um estalar de dedos, né? Nós poderíamos dizer também. E aí sim, então, se cumprirá a palavra. Esse é um ponto muito importante entendermos, que só neste momento. Mas tem exceções. A Bíblia revela que tiveram exceções, né? Tiveram exceções. É o caso de Moisés, que foi ao céu e apareceu inclusive para Jesus lá no Monte da Transfiguração. Temos aí também Enoque e também Elias, que a Bíblia deixa muito claro que foi ao céu, mas foram tipos, né, especiais, foram exemplos para que nós tivéssemos ali como crer, né, na nossa ressurreição, se assim morreremos, né, ou daqueles nossos queridos, né, que também faz parte da nossa esperança, né. Esse momento da vinda de Cristo é o que nos dá essa esperança, aqueles nossos queridos, nossos avós, nossos amigos, né, ou talvez um filho, alguém, um irmão que está aí descansando ou dormindo neste momento. Então se cumprirá a palavra do Senhor, né, e a morte será tragada pela vitória. Essa é a nossa grande esperança. Indo então para os momentos finais do nosso estudo, vamos aqui para Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Temos mais alguns poucos textos aqui. Apocalipse, capítulo 6. Versos 15 até o 17. E a pergunta é: o que acontecerá, né? O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam? Será que todos receberão esse galardão? Não, né? Então, aqui Apocalipse 6, versos 15 até o 17, diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os políticos, né? Os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, até os pequenos, né? Não só os grandões, mas aqueles pequenos, diz aqui, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então aqui nós vemos que eles buscarão se esconder, porque realmente será um momento muito difícil, né? De muita glória, de muita luz. Se nós não estivermos nos acostumando a ter contato com a luz de Deus, nesse momento glorioso, nós não teremos condições de suportar tamanha luz. Tamanha luz, assim como nós vimos nos minutos de saúde, né, a questão da luz, mas é uma adaptação. Se nós não estamos adaptados à luz, aquele que sai das trevas, né, diretamente para a luz, alguém está dormindo e alguém acende aquela luz forte, não é legal, né? Nós preferimos nos esconder debaixo da coberta, né? Isso não traz
para nossa satisfação, mas aqueles que estão pouco a pouco se acostumando com essa luz, né, como a luz da aurora, como a luz do amanhecer, que vai vindo pouco a pouco, né, gradativamente, até ser um dia perfeito. Quando chegar esse glorioso dia, aqueles que estão se adaptando a este momento dirão: que glorioso dia, que prazer será. Agora, aqueles que não estão adaptados, infelizmente, preferirão se esconder debaixo da coberta, né? Preferirão pedir que as pedras caiam sobre ele. Não suportarão tamanha luz. Vamos mais um texto, João 5, verso 28. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28. Nós temos aí mais um tempinho. Vamos estudar um pouquinho mais a palavra. 5, verso 28. E aqui a pergunta é: de quantas ressurreições a Bíblia fala? João 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E Daniel 12, verso 2. Daniel, capítulo 12. E o verso 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a Bíblia aqui deixa muito claro que existem dois tipos, ou duas ressurreições, uma que é para a vida, que nós entendemos aqui que já é a vida eterna, e a outra para a condenação e morte eterna. Então, nós aprenderemos em mais detalhes desse assunto no próximo estudo, que veremos sobre o milênio, o que a Bíblia fala sobre 1000 anos, mas existe um intervalo entre essas duas ressurreições. Se nós olharmos em Apocalipse 20, verso 6, vemos aí que a ressurreição para a morte só acontecerá depois que se concluir esses 1000 anos. Em detalhes, nós veremos aí no próximo estudo essa questão. Vamos então agora para Isaías, capítulo 25. É o nosso último texto, então, do estudo, Isaías, capítulo 25, e o verso 9. Livro de Isaías, lá no Velho Testamento, capítulo 25, verso 9. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Diz assim, verso 9: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Será que essa é a nossa esperança? Será que essa é a sua esperança? Você tem colocado as suas energias, né, a sua esperança, o seu tempo, os seus talentos nesse momento glorioso? Ou você ainda está dedicando tempo às coisas temporais, né? Onde a traça, a ferrugem, o cupim e as coisas que passam, né, estão aí a destruir? Ou nós estamos colocando a nossa esperança nesse grandioso dia e na nossa vida eterna que nós podemos passar com Cristo Jesus? Então, nós temos aí duas opções, né? Duas escolhas: aceitar esse convite especial de Jesus ou rejeitarmos esse convite, estarmos dedicando tempo e preparo a este momento, ou realmente nos afastarmos da fonte da vida e sofreremos, infelizmente, as consequências eternas. Qual é a nossa decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje? Sua decisão é se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo?
Ou nós podemos dizer, eu creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e uma para a morte, e desejo viver a verdade, a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu.